Olá, boa tarde a todos. Esse evento é promovido pelo Núcleo de Direitos Humanos do campus da USP de São Carlos. O Marcel é o nosso presidente, diretor, eu não sei qual é o cargo do Marcel. Eu participo do núcleo e hoje a gente vai receber o doutor Roberto Montanar. O doutor Roberto, ele é advogado, foi aluno ouvinte do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito do Estado da Universidade de São Paulo, a USP, que vocês conhecem. Graduou-se em Direito pela FMU, onde teve sua monografia aprovada com nota 10, com louvor. Também foi monitor de diversas disciplinas, como Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito Tributário, Planejamento Empresarial e Tributário, além de bolsista do Programa de Iniciação Científica. Ele foi membro do Grupo de Pesquisa de Ética e Fundamentos Jurídico-Políticos da Sociedade da Informação, dos Grupos de Pesquisa de Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Conselho da Associação Brasileira para o Desenvolvimento e Defesa da Democracia, né? Super relevante agora. Ele também cursou parte do curso técnico em informática da ETEC de Cotia. Então, ele conhece o público que ele terá hoje, né? Pessoas formadas em áreas técnicas. Então, Roberto pega leve com a gente, né? Aqui a gente tem gente da engenharia, da química, da física, da matemática, né? E, além disso, né, o Dr. Roberto tem vários textos super interessantes no site Justificando. Eu sugiro que todos visitem o site. Eu, pessoalmente, gostei muito dos dois textos sobre o anticientificismo e o de liberdade de expressão. Então, foi por isso que a gente chamou o Roberto aqui hoje, né? E o doutor Roberto, ele inicia o seu texto sobre liberdade de expressão, que foi publicado em maio, né, de 2019, no site Justificando, com as seguintes palavras. Eu vou ler o que ele escreveu, tá? Não se condenam opiniões, visões de mundo ou o fazer humor, mas o abuso da liberdade de expressão quando se fere outros direitos que merecem igual proteção. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente aprender mais sobre isso, né? E é um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigada, doutor Roberto, por ter topado fazer essa live aqui com a gente, essa aula, né, para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos e a todas. Eu espero que todos estejam bem nesse período difícil de pandemia. Gostaria primeiro de agradecer ao Núcleo de Direitos Humanos da USP de São Carlos, na pessoa da professora Maíra e do professor Marcel. Fiquei muito entusiasmado com o convite e, para mim, foi até uma surpresa ver a existência desse núcleo em um campo que é predominantemente de exatas, e isso é fundamental, porque esses temas afetos à cidadania, eles vêm antes de qualquer divisão metodológica, científica que a gente faça entre humanas, exatas, biológicas e assim por diante. E é um tema fundamental para a cidadania, e a liberdade de expressão, eu diria que ela é um pilar de todos os direitos humanos, e ela não existe sem a democracia, e a democracia também não existe sem a liberdade de expressão. Então, a gente percebe, principalmente em governos autoritários e em regimes ditatoriais, que uma das primeiras coisas que se faz é justamente restringir a liberdade de expressão, justamente por essa relevância que ela tem na efetividade de todos os outros direitos, porque se a gente tiver uma democracia onde nós não temos liberdade de expressão para criticar eventuais políticas públicas que são ruins, ou para criticar determinados atos governamentais, ou de reivindicar direitos, essa democracia, na verdade, ela não existe. E, por outro lado, a condição de existência da liberdade de expressão é justamente a democracia, que é o lugar onde nós temos, né, uma
ampla liberdade para fazer as críticas que nós temos que fazer, para expressar o que a gente quer expressar, as indignações, fazer as nossas reivindicações políticas e assim por diante. Então, a liberdade de expressão, eu diria que, muito além de um direito fundamental e de um direito humano, ela é, sobretudo, um instrumento para o exercício da cidadania. Sem a liberdade de expressão, a gente não consegue ter um pleno exercício da cidadania. E ela é um pilar, então, de todos os outros direitos humanos, porque se outros direitos humanos também existirem sem a liberdade de expressão, em algum momento que eles sejam ali violados, a gente não tem meios de dizer que ele está sendo violado ou de reclamar que eles sejam aplicados. Então, a liberdade de expressão ela tem um papel fundamental que norteia todos os direitos humanos como um todo e a democracia e o exercício da cidadania. Então, até parabenizo o Núcleo pela escolha do tema, porque ele é realmente essencial a tudo isso que permeia os direitos humanos. E, bom, muitas vezes a gente fala de liberdade de expressão e direitos humanos, mas a gente quase nunca tem uma conceituação muito bem a respeito do que é liberdade de expressão. Então, é muito comum que a gente veja liberdade de expressão como sinônimo de poder dizer, como sinônimo de liberdade de imprensa e assim por diante. Então, na verdade, a gente precisa entender primeiro o que é a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, ela no fundo é como se fosse um direito-mãe. Ela é um gênero da qual tenha várias outras espécies. Então, quando a gente fala liberdade de expressão, a gente tem uma primeira parte que é uma liberdade, que é aquilo que nós podemos fazer, que nós temos essa possibilidade, e expressão, que é de nos expressarmos pelas várias formas possíveis que a gente tenha. Então, dentro da liberdade de expressão, a gente tem a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação do pensamento, a gente tem a liberdade jornalística, a gente tem a liberdade de reunião, a gente tem várias outras liberdades que compreendem todas essas formas de expressão humana. E esse é um ponto muito importante pelo seguinte: a liberdade de expressão, ela não está restrita apenas ao que é verbalizado, ao que é dito ou ao que é escrito. Porque as possibilidades humanas de manifestar sentimentos, de manifestar indignações, de manifestar pensamentos, elas vão muito além do que é ali simplesmente verbalizado. A gente pode ter, por exemplo, uma charge, né, que não tem ali nenhum texto, mas que aquela imagem diz alguma coisa, que aquela imagem veicula uma crítica a alguma coisa. A gente pode, por exemplo, ter uma obra artística que não diz nada, que seja uma simples imagem ou uma simples pintura, uma simples escultura, que não tem nenhum texto, que não tem nada que é dito, e mesmo assim ela expressa alguma coisa. Então, todas as nossas formas humanas de expressão, elas estão abarcadas pela liberdade de expressão, não só aquilo que é verbalizado. Recentemente, quando a gente teve a morte, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, ficou muito marcante nas manifestações. Claro, algumas diziam ali as últimas palavras que ele usou antes de morrer, mas algumas delas me chamaram muito a atenção, justamente porque não tinham nada verbalizado, mas que tinham ali uma expressão muito grande. Então, em algumas manifestações, e parte dessas manifestações, a gente viu que tanto manifestantes quanto policiais que apoiavam aquelas manifestações ficavam ali de joelho e faziam um sinal com a mão assim para cima. O que era aquilo? Era um sinal de apoio, um sinal de protesto, mesmo que não se dissesse nada. Então, a liberdade de expressão, resumindo, ela é um direito-mãe, que abarca vários outros direitos, a liberdade artística, a liberdade de imprensa, enfim.
a liberdade acadêmica, e ela tem várias formas de ser exercida. Então, o que a liberdade de expressão protege são todas essas formas que a gente tem de se expressar e de dizer alguma coisa, de criticar alguma coisa e assim por diante. E a liberdade de expressão, assim como todos os outros direitos humanos, eles têm uma complexidade muito grande, porque eles não são únicos, né? Eles são vários direitos que eles coexistem. E todos esses direitos, é importante que a gente ressalte, eles não são dados. Dados no sentido do verbo dar mesmo. Não é que um belo dia alguém acordou de bom humor e diz, nossa, que dia bonito, vou garantir a todos a liberdade de expressão, ou vou garantir a todos os direitos humanos. Todos os direitos humanos, assim como a liberdade de expressão, elas são conquistas. São direitos que são construídos. Construídos à base do quê? De luta política, de reivindicações, de um contexto histórico, social que nos leva àquilo. Então, quando a gente estuda história, a gente vê aqui no Brasil os movimentos da Direta Já, toda a luta que a gente teve durante a ditadura, a gente vê que todos os direitos que nós temos hoje e a liberdade de expressão surgiram dessas lutas, né? Então, são, né, na verdade, direitos que eles têm uma historicidade por trás, eles têm uma história do porquê que eles surgiram, e assim como eles surgiram dessas lutas, é muito importante que continuemos tendo lutas para que esses direitos continuem existindo. Não é que a gente conquistou e agora tudo bem, nós teremos para sempre esses direitos. Então, eventos como esses são muito importantes. A existência do Núcleo de Direitos Humanos na USP é também muito importante e tem um papel fundamental nessa luta para que a gente continue tendo esses direitos. E assim como eu disse, eles têm uma complexidade muito grande pela coexistência e porque muitas vezes eles são conflitantes entre si. Então a gente não tem uma liberdade de expressão que é absoluta. A gente tem limites nessa liberdade de expressão. Por quê? No mesmo patamar de proteção que a liberdade de expressão está, outros direitos também estão, como a honra, como a imagem, como a privacidade. E não existe uma hierarquia, não é que a liberdade de expressão é maior do que a intimidade, do que a honra, não é que a honra é maior do que a liberdade de expressão. E é justamente aí que mora essa complexidade desses direitos fundamentais. E é muito interessante que a gente observe que não tem também uma resposta pronta sobre o que prevalecerá em cada um dos casos, ou qual é a resposta pronta para o que vai acontecer. Então, quando a gente fala em limites da liberdade de expressão, a gente tem uma questão que precisa passar por uma visão do que acontece e observar todas as circunstâncias que envolvem um caso onde a liberdade de expressão está sendo exercida. Então, a gente olha, por exemplo, o que é que foi dito, em que contexto foi dito, qual foi a intenção que aquilo foi dito. Então, essa ausência de resposta pronta, ela nos traz uma dificuldade muito grande para conseguir estabelecer esses limites. Como eu estava conversando com a professora Maíra antes aqui de iniciar, em alguns casos, a gente consegue perceber isso de uma forma muito simples, né? Quando a gente tem uma fala que é abertamente preconceituosa, a gente não tem dúvidas de que aquilo extrapola a liberdade de expressão. Mas existem outros casos, que são os chamados hard cases, que são casos difíceis, que a gente tem ali situações que são realmente limítrofes, que a gente tem muita dificuldade para conseguir determinar qual é a resposta correta para aquele caso, qual direito deve prevalecer.
E aí eu queria trazer um exemplo muito interessante dentro da responsabilidade acadêmica e do que a gente pode dizer ou não pode dizer, que é o caso Elvanger, que é um caso que ficou muito famoso no Brasil, de um sujeito, salvo engano, ele era de Porto Alegre, e ele tinha uma editora de livros, e ele decidiu começar a publicar livros a respeito do nazismo. E qual a problemática que se trouxe nesse caso? Ele publicava livros, né, com a sua própria editora, livros pretensamente acadêmicos, e que teriam ali um conteúdo, a princípio, científico, então acadêmico, só que esses livros, eles negavam a existência do nazismo e diziam aqui que as câmaras de gás eram uma invenção, que aquilo não existia, que aquilo foi tudo uma armação. E esse caso ficou muito interessante e ele foi parar no judiciário. E a discussão era a seguinte: será que a liberdade de expressão ela pode ser usada para tudo? Para que a gente tenha um negacionismo histórico ou que a gente diga coisas que a ciência já tem um certo consenso? E isso passou ali por várias instâncias do Poder Judiciário até que chegou ao Supremo Tribunal Federal. E lá se discutiu justamente isso. Está protegida pela liberdade de expressão esses conteúdos que são pretensamente acadêmicos, mas que não têm uma cientificidade comprovada ou que são negacionistas de questões históricas que já se tem um consenso? E a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito interessante. Todos os livros eles foram recolhidos e o Supremo Tribunal Federal decidiu que não, que a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada, por exemplo, no ambiente acadêmico para que se diga o que se quer, alegando que aquilo tem alguma base científica ou que não, isso aqui é um conhecimento acadêmico, então nós podemos dizer. Então, esse é um caso que ele aparentemente é até simples, porque a gente vê um negacionismo histórico, né, dentro de um ambiente que seria acadêmico e que se resolve por meio disso. Olha, a liberdade de expressão ela não protege essas questões. Então, a censura, quer dizer, não é um caso de censura, né? Porque uma coisa é a censura, que ela é prévia, então você proíbe alguém, por exemplo, de manifestar uma determinada opinião. E o que a gente teve no caso Elvanger, e que é também comumente utilizado muitas vezes, é a responsabilização, que é diferente da censura. A censura ela costuma ser prévia e ela não quer saber, a censura ela não se importa se tem outros direitos fundamentais que foram violados, se aquela é uma opinião boa ou se aquela é uma opinião ruim. O que a censura quer é simplesmente fazer com que aquele conteúdo não seja dito. Então a censura, na verdade, num português muito claro, ela é um cala-boca. Ela quer impedir que aquilo seja dito. Assim como a gente vê em regimes autoritários, as pessoas são censuradas, são impedidas, por exemplo, como a gente teve na ditadura militar, as pessoas eram impedidas de gravarem músicas, e aí você tinha ali todo um esforço para fazer uma música que se adequasse ao que o regime queria. Então, a censura ela tem esse caráter, que a gente precisa diferenciar do que é a responsabilização pelo uso da liberdade de expressão. Então, vejam, no caso Elvanger, não houve uma censura, porque o que se discutiu depois foi a responsabilidade pelo que ele disse, pelo que ele veiculou, que violava ali outros direitos fundamentais, né? A dignidade daquelas pessoas que passaram por aquilo, dos familiares e das comunidades judaicas e assim por diante. Então, a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. E todas as vezes que a gente tem
esses conflitos, eles não são uma censura, é uma responsabilização. E essa responsabilização, ela é sempre posterior ao que foi dito. Então, primeiro a gente tem a expressão de alguma ideia, de alguma forma de dizer ou de se manifestar com uma chave, ou o que quer que seja, e depois a gente tem a responsabilização, porque não se pode dizer o que quer. É até um ditado um pouco clichê, mas que ele faz todo sentido para nós aqui. A nossa liberdade termina onde começa a dos outros. O nosso direito, ele termina onde começa o dos outros. Então, no momento em que a gente tem o uso da liberdade de expressão para atingir outros direitos, a gente começa a ver esse fenômeno da responsabilização. Porque uma fala, por exemplo, que ela seja utilizada para ofender alguém, ela não vai ser impedida previamente, mas ela depois pode gerar uma responsabilização por meio de uma indenização por danos morais, para que seja reparado aquilo que foi dito. E assim também é com todas as outras formas que a gente tem da liberdade de expressão, que não pode ser confundida como um direito que pode ser utilizado para qualquer coisa ou para dizer qualquer coisa. Então, a gente tem isso muito presente, que é o limite até onde vai o outro direito. Quando começa um outro direito, a nossa liberdade de expressão cessa. Eu não posso utilizar a liberdade de expressão para ofender, eu não posso utilizar a liberdade de expressão, por exemplo, para atacar as instituições democráticas. E aí são situações muito interessantes, porque a liberdade de expressão, ela pode ser usada para crítica, mas não para, por exemplo, incentivar ataques ao Supremo Tribunal Federal, ou ao Congresso, a instituições. E aí, qual é a defesa das pessoas que geralmente cometem esses atos? Você dizer o seguinte, olha, não, mas eu tenho liberdade de expressão. Mas veja, a liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada contra a democracia. Ela não pode ser utilizada contra outros direitos humanos fundamentais. Aquela velha, o paradoxo da tolerância. Quando se tolera os intolerantes, a própria tolerância deixa de existir pela intolerância dos que são intolerantes. Então, a responsabilização na utilização da liberdade de expressão, ela, no fundo, é uma própria proteção da liberdade de expressão para que ela continue a existir. Porque se todos puderem dizer o que querem, a gente vai acabar por ter uma situação em que a liberdade desaparece. Então, no ambiente acadêmico também, é muito interessante isso, assim como eu mencionei no caso do Elvanger, que a gente nunca tem uma resposta pronta. E aquilo foi discutido naquele caso concreto. Outros casos, como o professor Marcel mencionou no início, do professor que chamou o aluno, acho que de aleijado, coisa assim, é um caso que vai ser discutido, né, e que ele, me parece, que tem ali uma utilização indevida da liberdade de expressão, mas é sempre discutido caso a caso. E aí mora uma complexidade muito grande, porque quando nós não temos essas situações que são fáceis de definir, como que a gente sabe se a liberdade de expressão ultrapassou os limites ou se ela não ultrapassou os limites? Esse debate é muito interessante, porque muitas vezes a gente diz sem ter uma intenção de dizer, quer dizer, a gente diz sem ter a intenção de significar uma coisa que uma outra pessoa entende. E até outro dia eu vi uma frase muito interessante que dizia: se você quer saber se uma pessoa ficou ofendida, pergunte a ela se ela ficou ofendida. E eu vi um caso uma vez de uma colega da faculdade e que me foi muito interessante porque eu usava aquela expressão. E não aconteceu comigo, mas aconteceu com ela.
ela usou a expressão judia, no sentido de maltratar, no sentido ali de algo ruim. E ela usou essa expressão próxima de um professor que era judeu. E o povo judeu fica muito incomodado com esse termo, porque o termo judiar, judiação, judia, ele tem um significado histórico para eles muito grande, né? Remete a todo aquele passado, de tudo aquilo que eles sofreram, e que, para quem não está dentro daquela situação, para quem não é um judeu, aquilo pode até não parecer fazer sentido. E eu utilizava essa expressão no dia a dia, sem nem me dar conta da historicidade e da origem daquele termo. Então, em um momento, eu parei para pensar no que ela disse, que ele chamou a atenção dela, e eu parei para pensar, poxa, talvez eu já tenha dito isso, sem a intenção de fazer ali uma fala que fosse ofensiva, e talvez eu tenha feito. Então, essa questão, principalmente dos termos hoje que a gente utiliza, né, como a professora Maíra ressaltou no começo, às vezes não sabe se é uma fala machista, se é uma fala racista, tem essa complexidade. Então, eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa observar é a pessoa que se sentiu ofendida, por que que ela se sentiu ofendida ou por que que ela se sentiu incomodada com aquilo que foi dito. E a gente tem que ter essa calma para ouvir essas pessoas, né, que se sentem ali ofendidas ou de alguma forma vilipendiadas, para a gente compreender, né, o que a nossa fala fez para aquela pessoa. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente tentar entender aí qual que é o limite da liberdade de expressão. Um outro ponto é entender qual é a intenção de quem falou, porque todas essas coisas, o machismo, o racismo, elas estão enraizadas na nossa sociedade. Não é uma coisa que a gente sempre faça deliberadamente. Em grande parte, assim como defendem professores como Silvio Almeida, são questões estruturais que estão ali no imaginário coletivo como algo que não é problemático, mas que na verdade é. Então a gente não costuma fazer isso de forma deliberada. Então, um outro ponto importante para a gente entender qual é o limite dessa liberdade de expressão é a gente tentar entender qual é a intenção daquele que fala. Porque, às vezes, assim como a aluna falou o termo judiação, próximo a um professor que é judeu, assim como eu utilizava essa expressão, não foi com uma intenção de fazer qualquer forma ali de ofender ou qualquer forma de remeter a um passado que era ruim. Então, a intenção de quem diz também é muito importante, e eu diria que ela é a mais fundamental, porque quem diz está ali querendo expressar alguma coisa, e essa fala ela tem muita relevância. Então, o contexto, né, além, né, da pessoa que se sentiu ofendida ou que eventualmente não tenha gostado, e da intenção de quem disse, é muito importante que a gente também analise qual é o contexto em que aquilo é dito. A gente pode ter uma fala dessa no cotidiano, como uma forma despretensiosa, em um contexto, vamos dizer, descontraído, e a gente pode ter uma fala dessa em um contexto que é um contexto de uma discussão a respeito do nazismo, por exemplo, ou das comunidades judaicas. E usar esse termo nesse contexto tem um outro significado diferente de usar esse termo em um contexto do dia a dia, do cotidiano. Então, o contexto em que aquela fala se insere também é muito importante. Então, toda essa complexidade que a gente tem, ela acaba gerando essas situações que muitas vezes a gente não tem uma resposta pronta e que muitas das vezes é difícil e eu diria que fica uma resposta só para processos para dizer se aquilo foi além da liberdade de expressão ou se não foi.
e que a gente no dia a dia tem que tomar cuidado com as falas, mas que também existe um ponto importante, que é justamente essa nossa parte cultural, que está um pouco arraigada e que está na estrutura da sociedade, e que a gente precisa mudar. Então, nesse sentido, analisando tudo isso, a gente vai ter aí a questão da responsabilização. E como a professora Maíra falou no começo da frase que eu escrevi, no fundo, a gente não condena a liberdade de manifestação, a gente não condena a opinião, a gente não condena o humor, a gente não impede que as pessoas digam ou condena elas pelo que elas dizem. A gente condena quando essa liberdade atinge outros direitos. Então, aquelas falas, por exemplo, que tem um humor, que seja, por exemplo, com uma pessoa que está acima do peso ou por alguma característica física, isso é nitidamente um excesso da liberdade de expressão. Por quê? Eu utilizo essa liberdade de expressão para fazer uma piada, mas eu estou atingindo a dignidade de alguém. Eu estou atingindo ali um ponto da intimidade da pessoa que vai fazer com que ela se sinta ofendida com o que eu disse. E até, às vezes, a gente vê pela internet as pessoas que gostam de fazer esse tipo de piada dizem o seguinte, olha, mas agora a geração mimimi está muito chato que não pode fazer piada de mais nada. Bom, é só a gente olhar as redes sociais dos mais jovens e que a gente vê, não só nas redes sociais, mas também nos grupos de WhatsApp e coisas assim, que o que mais tem são memes, que nada mais são do que formas de humor. E os memes fazem ali formas de humor muito mais saudáveis e também são uma liberdade de expressão, uma forma de liberdade de expressão e que não ofendem a ninguém. Então, quando a gente fala da responsabilização por condenar alguém que faça uma piada que seja racista, que seja homofóbica, quando a gente responsabiliza uma opinião, por exemplo, que defende a tortura, uma opinião que ataque ou que incentive os ataques às instituições democráticas, na verdade, a gente não está condenando a opinião da pessoa, a gente está condenando aquele ponto em que ele ultrapassou da liberdade de expressão. Porque, assim como eu disse, não se pode usar a liberdade de expressão para atacar uma instituição democrática. Então, quando a gente tem essa responsabilização, ela, no fundo, não é a responsabilização da opinião, é a responsabilização por esse limite que foi excedido. Então, é basicamente isso, e essa responsabilização quase nunca tem respostas fáceis. Nas exatas, a gente até vê assim que é um pouco mais fácil, porque você tem uma fórmula, você segue aquela fórmula, faz aquele cálculo, e você chega num resultado determinado, que seria o mesmo resultado que qualquer um seguisse aquela fórmula. Quando a gente está dentro do direito, quando a gente está dentro do âmbito desses direitos humanos, a gente não tem essas fórmulas prontas. A gente não tem uma resposta para esses problemas como a matemática teria para uma equação, para uma função. Então, essa responsabilização, ela depende de muitos fatores, depende de todos esses que eu falei, e muitas vezes também dependem de quem está analisando, porque é muito diferente, vamos supor, que um caso desse, por exemplo, chegue ao Poder Judiciário. Aquele caso que eu citei da aluna que usou o termo judiar. É muito diferente se a gente pegar e esse caso for analisado por um juiz que ele também seja judeu, ou por um outro juiz que não seja ou que nunca nem tenha tido contato com isso. É claro que, assim, não é que isso vai ser decidido de qualquer forma. A gente tem balizas e a gente tem parâmetros.
Só que esses parâmetros é como se fosse dois cânones, vamos supor, entre uma mão minha e outra mão. E dentro dessas duas mãos, a gente tem várias possibilidades de interpretações que vão depender do contexto histórico de quem está analisando, do que aquela pessoa já analisou, do que aquela pessoa já viveu, de tudo que aquela pessoa já passou. E o que se procura quando a gente fala de responsabilização é tentar garantir ao máximo a coexistência desses direitos que estão ali em conflito. Então, no momento em que eu tenho, por exemplo, a liberdade de expressão em choque com o direito à intimidade, o que a gente busca, né, no momento dessa responsabilização ou de buscar ali a reparação daquilo? É garantir que os dois coexistam sem que o núcleo, que a gente chama de cada um desses direitos, sejam extinguidos. Eu vou citar um caso muito paradigmático que aconteceu na Alemanha há muitos anos atrás, que ficou conhecido como o caso Lebach. O que aconteceu? A gente teve ali um criminoso, desses criminosos que ficam muito famosos, como a gente tem aqui no Brasil, Suzane von Richthofen, etc. E ele cometeu um crime bárbaro, chocou toda a sociedade, e ele cumpriu a pena. E quando ele estava no fim do cumprimento da pena dele, uma emissora de televisão resolveu fazer um documentário a respeito da vida dele e do crime que ele tinha cometido. E aí, ele sabendo disso, ele entrou na justiça para tentar barrar que esse documentário fosse feito, alegando o seguinte: olha, eu tenho direito à intimidade e à minha privacidade. Eu já paguei pelo crime que eu cometi cumprindo a pena. Eu não posso agora ser exposto. Então, veja, a gente tem de um lado o direito à intimidade, o direito à privacidade, e a gente tem do outro lado o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. E os dois estão em choque. Do mesmo modo que ele tem o direito à intimidade, à honra e à privacidade, a emissora também teria o direito à liberdade de imprensa de fazer aquele documentário. E esse caso foi parar lá na Suprema Corte da Alemanha. E qual foi a decisão da Suprema Corte? E eu cito essa decisão porque ela começou a fazer esse debate que hoje nós temos e que até hoje aqui no Brasil nós seguimos isso quando a gente fala de responsabilização pelo uso da liberdade de expressão. Então, o que a Suprema Corte de lá decidiu? Olha, pode sim ser veiculado esse documentário, porém, ele vai tratar do crime especificamente e não da imagem daquele condenado. Não se pode então não se poderia veicular a imagem do condenado nesse documentário. Pelo seguinte, o interesse público estaria no crime que foi cometido e na forma como aquele crime foi cometido, não na pessoa em si daquele condenado. Então, vejam, por um lado, a intimidade e a privacidade dele não foram de uma forma completamente satisfeita, porque ainda estava se veiculando aquele crime que ele cometeu e que muitas pessoas, ao verem, lembrariam que foi ele que cometeu. Por outro lado, a liberdade de imprensa daquela emissora também não foi de uma forma amplamente satisfeita. Por quê? Eles não poderiam falar quem foi que fez, não poderiam veicular as imagens daquela pessoa que fez. Então, foi essa a decisão. Se decidiu, olha, pode veicular, mas sem as imagens. Então, percebam, sem entrar no mérito se o condenado tem o direito a isso ou não, se foi uma boa decisão, fato é que a gente segue isso um pouco no Brasil até hoje. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é uma técnica que a gente tem de buscar a responsabilização pelo uso da liberdade de expressão quando a gente tem esses casos.
é fazer com que aqueles direitos que estão ali em choque coexistam na maior medida possível. Então, que se possa ter a liberdade de expressão, mas até o limite que ela respeita o outro direito. Então, assim, como eu disse, são casos sempre complexos, as decisões não são fáceis, a gente não tem fórmulas prontas para dizer, infelizmente eu não posso vir aqui e dizer, olha, a gente resolve esse conflito assim, esse aqui é o limite da liberdade de expressão, ou não, esse aqui não é o limite. A gente vai ter sempre essas muitas variáveis envolvidas quando a gente quiser falar dos limites da liberdade de expressão. Então, os limites são sempre muito difíceis. Nos casos que são grotescos, vamos dizer assim, numa fala abertamente racista ou abertamente homofóbica, a gente resolve de uma forma muito fácil. Mas eu diria que grande parte, né, das questões que a gente tem no cotidiano e que a gente vê no dia a dia da utilização da liberdade de expressão realmente não tem uma solução fácil e que a gente precisa olhar para todos esses parâmetros para realmente saber se aquilo passou, né, do limite ou se não passou. E muitas vezes a gente vai perceber que uma mesma situação vai gerar interpretações diferentes. Uma mesma utilização da liberdade de expressão, muita gente, de uma forma legítima e com argumentos coerentes, vão entender que não ultrapassou os limites, e outras pessoas, também com argumentos legítimos e claros, vão dizer que sim, aquilo ultrapassou os limites. Então, essa é uma complexidade que a gente tem, que a gente precisa lidar. Infelizmente, não é fácil, não posso dar respostas prontas, mas eu espero ter contribuído, pelo menos um pouco, com o debate para a gente entender um pouquinho como que funciona a responsabilização e os parâmetros que são utilizados. Agradeço a atenção de todos, professora Maíra, professor Marcel. Até eu sempre me confundo aqui com os botões. Muito obrigada, Roberto. Foi super didático, né? A fala, eu gostei demais. A, a minha rede aqui está oscilando, então eu entrou e saiu várias vezes. Eu peço desculpa, mas eu acompanhei tudo com o 4G. Queria agradecer. Eu tenho várias perguntas, mas eu acho que é melhor abrir para o público, porque senão eu vou monopolizar um pouquinho a discussão, porque realmente é um tema que me interessa muito. Alguém tem uma pergunta? Quer colocar no chat? Quer abrir o microfone para falar? Né, acho que você topa responder algumas perguntas aqui do público? Topo, claro. Tem alguém? Todo mundo elogiando a sua apresentação, que realmente foi muito didática. Eu vou começar, então, fazendo a minha pergunta, Roberto. A minha pergunta é sobre a falácia da autoridade. Porque quando a gente está se lidando aqui com professores doutores, eles acham que, apesar de eles terem um doutorado em projeto mecânico da repimpoca, da parafuseta, eles têm direito de falar sobre qualquer assunto e que eles têm essa autoridade, né, dessa fala, né? Então, vamos lá. Temos professores que falam que cotas são para privilegiados, que olha só, né? Negros são privilegiados por terem direito à cota. Então, essas frases são faladas, então existe um negacionismo histórico falando que não há racismo, que não houve um problema de escravidão no Brasil. E em reuniões acontece isso muito, né? Então, a gente tem relatos de problema de machismo e nunca é um problema. E sempre tem essa questão da autoridade, né? Eu sou um doutor, e como que a gente traz. Porque nós somos do campo científico. Então a pergunta é: como que a gente traz essas pessoas para entenderem que ciência também há ciências das sociais e que nós não somos especialistas e que nós temos que trazer pessoas como vocês
para nos apresentarem argumentos e assim a gente discutir cota, discutir racismo, discutir direitos humanos. Porque a discussão aqui fica muito no achismo e na falácia da autoridade. Então, como é que você acha que a gente deve agir para melhorar a dinâmica de discussão aqui dentro desse campus bem assim? Ficou clara a minha pergunta, não, né? Ficou. Deu para entender. Bom, eu acho que a gente tem aí uma problemática que não é só do campus de exatas, mas parece, pelo menos eu sempre tive essa impressão, que é da ciência de uma maneira geral. Parece que o cientista de uma determinada área, ele acredita que no mundo só existe a área dele. E a gente também vê isso no direito, porque a gente tem subdivisões, então tem o direito constitucional, o direito civil, e tem horas que parece que a pessoa que é especialista em um assunto, ele acha que só existe, né, aquela ciência ou aquela área do saber. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem, e que isso é muito interessante nos debates, é que esses abusos da liberdade de expressão e esse achismo, eles podem ser combatidos com mais liberdade de expressão. Então, em vez da gente restringir que eles digam isso, ou que as pessoas digam essas coisas, a gente tem que buscar mecanismos para que tenha mais liberdade de expressão, para que mais gente diga a respeito disso, e que aí sim diga com bases científicas, com bases históricas, com bases empíricas. Porque uma pessoa que tem uma trajetória com uma cor de pele negra, só ela vai saber o que ela passou sofrendo racismo ou quais as oportunidades que ela deixou de ter por ser negra. É claro que isso não quer dizer que os brancos não sofrem. Isso parece às vezes que é uma balela, quando as pessoas vão dizer isso, falam assim, mas então o branco não sofre? Não, o branco também sofre. Só que o branco ele tem um sofrimento a menos. Quer dizer, ele não sofre por conta da cor da pele. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente tem é justamente esse. É trazer mais liberdade de expressão para dar conta disso. E é até muito interessante, porque eu me lembro uma vez que eu estava numa aula na USP, e o professor disse uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: não adianta a gente querer ir resolver no Poder Judiciário todas essas questões que são próprias da democracia. Então, assim, não adianta eu processar alguém porque ele teve uma fala racista nesse sentido, de, olha, não teve escravidão, ou isso não é um problema histórico. O processo contra essa pessoa não vai adiantar muita coisa. Esses problemas da democracia a gente resolve principalmente dentro da própria democracia, e são pelos instrumentos da democracia. Como eu disse no início, a liberdade de expressão ela é um instrumento para a existência da democracia e da cidadania. Então, um dos pontos que é importante nisso é, sobretudo, a liberdade de expressão. É deixar que digam e que se diga também mais a respeito daquilo, mas aí com uma base histórica, científica e assim por diante. Eu me lembro até de um caso muito interessante, que eu não sei se isso é verdade ou se é um conto, mas que narra uma situação em que a Alemanha ia proibir que se falasse sobre o nazismo. E aí ficou muito interessante porque eles perceberam que, ao proibir, parece que as pessoas queriam cada vez mais falar a respeito daquilo, e que quando se proibia que se dissesse a respeito daquilo, também se proibia que se dissesse as coisas corretas. Então, aquelas pessoas que ainda não entendiam daquele assunto deixavam de conhecer. E aí, o que se entendeu? Não, deixa que falem e responda a isso não com uma censura, mas com mais liberdade de expressão, no sentido de rebater aquilo que é dito de uma forma equivocada, de uma forma errada, com uma informação certa, com uma informação coerente. Porque nem sempre as pessoas que têm esse tipo de opinião, elas são pessoas do mal, né? Que acordaram no dia e falaram assim, não, hoje eu vou ser do mal.
elas são simplesmente porque elas não conhecem uma outra realidade, porque elas não conhecem aquelas questões que têm um embasamento histórico, que têm um embasamento social. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, é garantir mais liberdade de expressão. E é o que vocês fizeram promovendo esse evento. Eu quero agradecer, eu anotei todas as dicas, inclusive eu vou falar no fórum que a gente tem esse problema, eu vou fazer essa proposta, então, que toda vez que a gente se sentir que teve algum problema, que a gente vai ter direito à palavra para poder expor ao outro lado. Achei a proposta excelente. Então, ao invés de ficar nervosa, vou. Mas aí eu queria fazer um contraponto. Fácil para mim, professora, pedir a palavra e pedir meu espaço. É raro eu não conseguir falar, né? Assim, é raro, né? Olha para mim, se eu branca, professora, então é só falar, quero falar, as pessoas abrem as portas, né? Mas e o aluno? Então, um professor pega e fala uma coisa que você fala assim: meu Deus, professor do céu, o senhor não poderia ter falado isso, uma fala de todos esses gêneros, com todos os ismos. Como que o aluno pode promover liberdade de expressão? Porque, na verdade, ele está numa. Hierarquicamente, ele tem alguma dificuldade maior, né? Então, como é que ele pode promover isso? Porque uma coisa é quando hierarquicamente as pessoas estão no mesmo patamar. E quando tem problemas de hierarquia, você tem alguma proposta? Então, só estou dificultando o seu problema. Isso é muito interessante porque, assim, todos, né, já foram alunos e a gente sabe que a gente tem aquele receio de, bom, eu vou contrariar o professor, eu vou ter uma nota ruim na prova, ou a gente fica com aquele receio, às vezes até pelo respeito que tem pela autoridade do professor, mas aí eu acho que é uma questão que vem muito antes, que é da própria formação dos professores enquanto professores, e isso é uma crítica que eu não sei se isso tem na área de exatas, mas pelo menos o que a gente observa no direito é o seguinte: tem professores que são, assim, excelentes juízes, excelentes promotores, mas que eles são colocados na sala de aula tendo o saber técnico, mas não tendo ali um saber de como lidar com o aluno, de como ter uma didática, de saber lidar com todas aquelas situações. Então, acho que é um problema que vem muito anterior, que é da formação dos professores, que às vezes são muito técnicos na área, mas que ignoram todo o resto. E eu acho que, além dessa questão que é anterior, que é da formação dos professores, é também um problema estrutural da universidade. Porque a universidade tem que ter canais para que os alunos possam expor essa indignação e reclamar quando um professor tem esse tipo de conduta. Para que daí a direção, a coordenação tenha uma conversa, para que aquilo não traga um prejuízo para o aluno. E o que a gente nota é que geralmente as universidades são muito fechadas e não tem essa estrutura para que o aluno possa reclamar. O aluno fica ali numa situação como se o professor fosse um deus. E aqui eu quero até fazer uma ressalva que o professor ele é fundamental, né? Nós temos muito que valorizar os professores, mas a gente sabe que às vezes tem situações que ultrapassam os limites. E muitas das vezes a gente tem justamente um corporativismo de própria proteção entre os professores e a universidade não oferece esses canais para que esses alunos possam utilizar essa liberdade de expressão. Então, pelo menos para mim, essa questão passa por isso. Primeiro, pela formação dos professores, que não têm uma formação enquanto professores, sobretudo na universidade, e depois por uma própria estrutura da universidade que não abre esse espaço para os alunos. Não sei se consegui responder bem, mas pelo menos é o que me vem na cabeça. Você está respondendo as minhas questões de maneira propositiva, o que é excelente, porque nutre a gente de propostas para o núcleo, né? E para os alunos também das secretarias acadêmicas poderem demandar, tá bom? Então, tem uma pergunta do Marcos. Você quer abrir seu microfone, Marcos? Ou você quer que eu leio? Bom,
Quando uma aluna ou um aluno não vai mais à aula devido à postura de um professor, como que a gente pode lidar com isso, né? Dentro, qual é a garantia, né? Dentro das garantias de ensino do aluno e do aluna. Se uma comissão não reage, recomenda-se procurar o poder judiciário. Poderia com isso comentar um pouco sobre gravar professores em aula e liberdade de expressão? É uma ótima pergunta, principalmente agora na pandemia. A gente tem problemas com há uma invasão da intimidade. Então, alunas relatam para mim que não gostam de serem gravadas, não gostam de estarem expostas e sendo vistas. Então, outras, por exemplo, se há um professor que faz falas inapropriadas, e se essa pessoa se sentir que ela não quer ir para a aula? E ela vai ser prejudicada. E como é que fica isso, né? Maíra, também adicionando um pouco, se ia gravar a questão dos professores, se um aluno ou aluna poderia estar gravando a postura cotidiana do professor em sala de aula. Mas lembrando também que isso é via de mão dupla, né? Porque a questão de como você reage com a liberdade de expressão da pessoa e até como você prova que isso afetou a sua liberdade de expressão e também coletiva, e a garantia do seu direito de estar aprendendo, né? Eu sei que é um pouco complicado, mas como reagir nessa situação, que às vezes não é bem complicado para algumas pessoas, é até cotidiano, né? A pergunta é excelente e também um tanto quanto complexa, porque nessas situações, na verdade, eu acho que na questão do aluno não querer mais ir à aula por conta da atitude do professor, a gente tem que ver o seguinte: ele foi diretamente ofendido ou aquilo foi uma ofensa coletiva e ele simplesmente não quer ir mais à aula por conta daquela postura? Então, acho que o primeiro ponto é uma questão, de novo, estrutural da universidade, para o aluno ter meios de reclamar quando isso acontece, ou de ter acesso ali à coordenação, enfim, uma questão estrutural, né, da universidade. E uma outra questão é a questão do aluno, enquanto ele mesmo, poder procurar o judiciário se ele se sente ofendido. Se ele se sente ofendido, ele pode sim procurar o judiciário, né? Vamos supor que o professor tenha ofendido o aluno na sala de aula, como o professor Marcel relatou no início, que o professor chamou o aluno de aleijado ou coisa assim. Nessa situação, ele pode buscar o judiciário para que ele tenha ali uma reparação por um dano moral, né? E até a gente pode pensar numa solução judicial que garanta que o aluno tenha aquela disciplina com outro professor. É uma questão tanto quanto complexa, mas que pode sim ser discutida. E quanto à gravação, eu acho que aí a gente tem uma outra questão igual à liberdade de expressão. Por quê? Você tem ali a gravação que vai atingir a intimidade ou dos alunos que estão na aula ou do professor. E isso já vinha há muito, até nas salas de aula, antes desse período de pandemia, porque se tinha ali um pouco de discussão se os alunos poderiam gravar a voz do professor ou se não poderiam. E aí eu acho que é uma questão que, assim, ela vai depender do porquê que se está gravando. Então, vamos supor que algum aluno tenha se sentido ofendido e que aquele professor reiteradamente o ofende na sala. Ele pode gravar aquilo, sem sombra de dúvidas, para fazer aquilo de elemento de prova em um eventual processo. Ali ele está gravando uma situação em que ele se sente ofendido e que ele vai usar essa gravação para um processo ou uma reclamação disciplinar na universidade. Então, essa gravação como prova, sem sombra de dúvidas, ela pode existir, porque nós podemos gravar as situações em que nós somos parte e que nós estamos sendo atingidos em algum direito. Porque é também o nosso direito a fazer provas do que a gente passa, porque uma responsabilização judicial, ela depende de provas. Eu não posso chegar, processar alguém e dizer, olha, ele fez isso comigo, e não comprovar que isso existiu. Agora, uma outra questão é o aluno vai gravar isso simplesmente para estudar depois. E aí a gente tem uma discussão que é um pouco difícil, mas que pelo menos eu acredito
que possa ter essa gravação se a finalidade for única e exclusivamente o estudo individual. Agora, a problemática é que a gente vê que muitas vezes essas gravações, elas acabam sendo divulgadas, né? Se tira trechos, às vezes, de contexto, que uma pessoa falou alguma coisa, um professor ou um aluno, e se coloca aquilo fora de contexto em um outro ambiente, ou até mesmo se coloca isso na internet sem autorização da pessoa que está falando. Então, aí eu acho que a gente tem essas duas questões. Primeiro, se está gravando simplesmente para estudar, ou se vai fazer uma gravação para depois colocar na internet ou para divulgar. E aí, se é para divulgar, eu acho que tem que ter, né, um consentimento prévio, mas, assim como a liberdade de expressão, também é uma questão que não tem uma resposta pronta e que a gente possa dar ali como uma solução final. Tudo vai depender muito de qual é a finalidade dessa gravação e de qual é a utilização. Espero que eu tenha conseguido responder. Muito obrigado, Roberto, pela resposta. Porque eu pergunto no sentido que, às vezes, é muito comum ver, não é muito comum ver uma coisa direta, né, mas constrangimento, às vezes, né. Eu já passei por situações onde era meio constrangedor ver professores tendo tanto uma atenção, né, por pessoas do gênero feminino, né. Sempre está chamando a atenção, perguntando, fazendo perguntas pessoais e individuais. Sabe, constrangendo a pessoa, partindo de um assédio social, né? De estar perguntando, ver isso com amigas minhas, né? E é muito complicado tomar realmente atitudes quando a pessoa generaliza aquela situação, né? Quando o afetado, por exemplo, são todas as meninas da sala, que dizem estar incomodadas e constrangidas entre os alunos, entre seus amigos, mas com os professores preferem não estar nas aulas. Então tem que passar por aquela situação. Constrangimento. Perguntas direcionadas e tudo mais. E eu acho que sempre fica no final das contas, fica naquela questão, quando você não tem uma prova cabal, individual, né? De um projeto ético e político de professor, né? Que alguns professores realmente não fazem uma liçãozinha de casa de como dar aula, né? A questão de que eles não aprendem que o ensino envolve uma postura ética que tem que ser de acordo com os direitos humanos, que é um pouco desse papel recente que a universidade tem colocado de trazer núcleos, trazer comissões e frentes de direitos humanos, né? Mas muito obrigado pela resposta. Pessoal, comentando, a Maria colocou o escola sem partido, que é um problemão, né? Porque, no final das contas, a postura política e ética depende muito disso, né? Você pode realmente gravar uma aula e, de acordo com o entendimento de alguém, aquilo é ofensivo ou aquilo é errado. E não tem como você saber se tiver um projeto de universidade, um projeto de ensino que seja coerente com um lado, né? Desculpa se foi muito difícil a gravação, tá? Não. A Sandra, a Maria trouxe, né, que é um direito de mão dupla, essa questão da imagem, eu concordo, né, porque eu mesmo gravo as minhas aulas, mas eu não disponibilizo no YouTube, não gostaria que elas estivessem lá, então... E aí a Sandra trouxe aqui os itens do Código de Ética, eu sugiro todos que leem, que são muito, muito interessantes, né? A gente tem que seguir as normas da civilidade, tudo, como o doutor Roberto está falando aqui. Aí a Natália Campari, se vocês quiserem colocar alguma questão, eu acho que daqui a pouco a gente vai terminar, porque senão fica muito longo, né? O Roberto já deve estar cansado. E a Natália colocou a questão das testemunhas, né? De embasar. Que gravar. Você quer falar, Natália? Que sei que acontece problemática com muitas pessoas e gravar professor, eu recomendo isso deliberadamente para os professores, para alunos, que cai muito naquela história de perseguir, de liberdade de ensino, né? Então, desculpa, Roberto, vou roubar sua fala. Como ex-coordenadora de curso, eu sugiro a levarem para os coordenadores de curso e para o núcleo, tá bom? Porque a gente está tentando fazer de uma maneira didática, trazer esses questionamentos para a comunidade,
tá bom? Assim, é super importante. Então, concordo, como o doutor Roberto falou, nem tudo dá para judicializar, porque, né, vão ter pilhas e pilhas de processo, né? Só eu já ouvi cada coisa, mas, né, nossa senhora, se eu falar aqui, mas é importante a gente trazer para as entidades, né, e fortalecer o núcleo, fortalecer as coordenações, que eles estejam cientes do papel deles na comunidade. Então, vocês, alunos, têm que pressionar a gente para a gente não ser corporativista. Tem mais alguma pergunta, pessoal, para o Roberto? Acho que então a gente pode acabar, né? Tudo bem, Marcelo? Quer terminar? Quer falar alguma coisa para finalizar? Marcelo? Posso fazer uma... Eu primeiro só queria colocar dois do JR7, né, que ficou lá em cima, que foi logo no começo, então eles colocaram que neles também podem ser usados, ele colocou que neles também podem ser usados como bullying cibernético, né? E a Maria, ela está fazendo também que o meme também pode ser um problema, né? E a Maria Aparecida de Carvalho, ela falou que é difícil saber o limite entre a ofensa e a brincadeira, né? Em sala de aula parece mais fácil, mas as redes sociais pode ser um perfil fake, né? Então ela fala que também é muito complicado lidar com esses limites, né, entre a ofensa e a brincadeira em determinadas situações, né? Ela falando de sala de aula, também falando de perfis em redes sociais. Então eu queria agradecer também, né, em nome de todos nós também, o Roberto, né? Acho que foi, né, Maria, um grande aprendizado aí. Acho que ajuda a gente a refletir no dia a dia, né? Porque às vezes a gente é muito reativo, né? A gente tem dificuldade de compreender esses processos, saber como agir, pelo que você colocou, e eu acho que a gente tem alguns desafios, né? O primeiro desafio acho que a ideia de construir uma cultura de direitos humanos, né? Parece que a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Que eu acho que cada vez mais difícil isso, né? De você entender, se colocar no lugar do outro significa o que você pergunta, o que você fala, como você dialoga, né? Eu acho que aí é a missão dessa discussão. Eu acho que essa coisa de qualificar o debate, me parece que isso acho que é uma questão central, né? Eu acho que essa cultura da simplificação, do mimimi, como você mesmo colocou, isso tem uma questão estratégica que é interditar o debate, né? E eu não sei se eu entendi bem, mas a gente tem uma missão de qualificar esse debate também, né? E outra também é um esforço de longo prazo, curto, de médio e longo prazo, que é o problema estrutural que você colocou, quer dizer, a gente ter canais que de certa forma, dialoguem com essa problemática e na própria formação dos professores que a gente precisa ter. Eu sempre cito um colega, o Oswaldo ali, ele é engenheiro agrônomo, né? E toda vez que vão fazer qualquer tipo de trabalho, instalação, equipamento, ele conhece, assim, parece um antropólogo, a hora que ele fala, e os cuidados que você tem que ter dependendo das regiões do país, como que você... tudo isso é para a vida, né? Eu acho que a formação dos nossos alunos, acho que a gente deve muito, né? Acho que tem uma dívida muito grande com relação a essa dimensão das ciências humanas, né? Nas engenharias, enfim, né? Os mais cursos de ciências exatas, e que elas fazem muita falta, eu acho. Eu lembro do Darcy Ribeiro, né? Ele falava que a esperança dele era que um dia o povo brasileiro se reencontrasse, né? Eu acho que quando tudo isso que você coloca, eu acho que para a gente é muito emocionante, porque acho que vai de encontro com isso, né? Então, só mais uma pergunta, um comentário, né? Eu acho que essas coisas, saber se um pouco mais esse é o caminho, né? E já agradecer você pela excelente palestra, realmente muito obrigado. Eu que agradeço de novo pelo convite, recebi com muito entusiasmo. E é justamente isso, a gente tem um caminho a trilhar, não é um caminho simples, não é um caminho que a gente vai chegar ao fim dele daqui uma semana ou daqui a alguns anos. Eu acho que é um caminho que a gente vai sempre trilhar e que nossos filhos, nossos netos vão continuar trilhando. E é importante que a gente continue trilhando. E essas iniciativas como esse debate são muito importantes, e essa formação antes nas ciências humanas e
E tudo isso é realmente fundamental, né? Porque antes das ciências exatas, das ciências humanas, das biológicas, o que a gente tem é o exercício da cidadania, que ele é para todos os alunos que são das exatas, das biológicas e até para quem não é aluno da universidade. A cidadania e os direitos humanos são para pessoas humanas, independente da área que ele atue, independente de qual seja ali a profissão. E é realmente, às vezes, uma questão da gente ser um pouco menos reativo. É um pouco difícil quando a gente vê algumas falas que são complicadas, mas eu acho que o caminho é esse, a gente ter um pouco de paciência, de conseguir compreender que muitos problemas sociais que a gente tem não são pela maldade das pessoas em serem más, mas sim por uma cultura que nos coloca isso desde quando nós somos pequenos, e que não é simples de mudar, e pelo menos eu acredito que boa parte do caminho é o diálogo e a educação, assim como o núcleo faz, e assim como a gente tem que buscar sempre fazer. Acredito que seja isso. O micro... Travou. Então, acho que a gente vai terminar, então, essa aula, essa live. Eu queria agradecer imensamente, Roberto. Foi muito legal, o doutor Roberto, né? Foi muito legal e muito proveitoso. Para mim foi, espero que para todos, né? Tem muitas pessoas elogiando aqui no chat. Muito obrigada, viu? E depois eu vou te mandar um obrigado lá pelo e-mail também, tá bom? Então, acho que a gente já pode finalizar, né, Marcelo? Já deu 1h15. O doutor Roberto tem que comer, né? Tem que descansar, já o dia já. Foi o maior público de todas as nossas atividades do núcleo de palestra. Hoje, 20 pessoas participaram. Parabéns, é verdade. Muito obrigada. Muito legal. Nós vamos disponibilizar agora também, né? Que vai ser bem legal para o público também. Tudo bem disponibilizar, Roberto? Você está de acordo? Porque, né? Tudo bem, para mim sem problemas. A gente vai colocar seu nome, linkar você certinho, tá bom? Tá ótimo, agradeço mais uma vez pelo convite, para mim foi um grande privilégio e também um desafio. Para mim também. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos terminar. Tchau, pessoal. Obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo. É uma honra mesmo, foi uma honra ter você aqui. Obrigada. Tchau, então, pessoal. Até a próxima. Eu queria ver como é que eu paro a gravação. É tão difícil. Agora que eu descobri que dá para colocar um streaming, né? Eu fiquei com medo, Maíra, você falou que